Bueno, listo. Bueno, damos comienzo entonces al último seminario del año de la Red Latinoamericana de Antropología del Trabajo en el marco de la Asociación Latinoamericana del Trabajo. Hoy tenemos las presentaciones de Guillermo, Rosa Gómez, y su presentación se llama Valores del Trabajo y del Dinero entre motoristas de aplicativo en Porto Alegre, Brasil y Atlanta, y de Mariano Perelman, Transformación en el circuito de cartoneros en Buenos Aires a partir de la crisis 2002-2011. Vamos a organizarnos de esta manera. Tienen unos 15 minutos para hacer sus presentaciones y después el profesor Jaime y yo vamos a hacer los comentarios. ¿Empiezo yo? Mariano, ¿querés comenzar? Sí. Dale, espera que me olvide la virome. Ahí está. Bueno, perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y todo este lío horario en el medio del Mundial. Me imagino también que los amigues uruguayes están viendo el partido. Y hoy tienen Brasil, ¿no? También, así que me imagino que es un día complicado. Y fin de año. Acá también son las jornadas de antropología de la UBA. Paso el chivo y a la noche está el seminario permanente del IDES de antropología, donde me toca comentar también un trabajo de Ariel Wilkes, así que, bueno, invitades. ¿Y qué más? Y hoy jueves, primera ronda en homenaje a Eve de Bonafini, fallecida el domingo, una histórica referente de los derechos humanos en la Argentina. Así que, bueno, también un recuerdo para ella. Bueno, rápidamente quiero hablar un poquito de este texto pensando las transformaciones en el cirujeo, en el cartoneo en Buenos Aires. Hablé con Lorena pensando en qué es lo que iba a presentar. Es un trabajo que hace poco me pidieron para repensar un poco el trabajo de campo. Y les voy a contar brevemente cuál es el argumento central de este trabajo para pensar la relación entre trabajo, crisis, formas de ganarse la vida, que es como la línea que vengo trabajando. Y repensar la economía, ¿no? La economía no como algo, como una esfera autónoma del mundo social, sino justamente como un proceso general y justamente relacionado con las otras supuestas esferas. Digo, el problema de muchas veces los académicos que terminamos compartimentando los procesos sociales a partir de categorías preestablecidas. Y bueno, esto es un poco una discusión también en torno a ello. Entonces, como les decía, me interesa centrarme en el proceso de creación de un nuevo circuito de comercio relacionado con el cirujeo, como se lo conocía, a la recolección informal de residuos. No me gusta informal porque eso implica pensar una diferenciación entre dos mundos que no están separados, ¿no? Lo formal y lo informal. Y eso también es un problema analítico, me parece. Son modos de construir diferencias sociales que en la realidad no son tan así, pero que terminan construyendo esas diferencias. Tengo un argumento bastante simple para desarrollar, que es que en 2002 hubo la agenda de dos crisis, una económica y una ambiental, que se combinaron para posicionar al cirujeo no solo como una actividad de supervivencia, como se venía planteando, sino también como una actividad ligada al medio ambiente como una forma legítima de ganarse la vida. Esto implica, por un lado, reconocer que la recuperación informal y el medio ambiente, o sea, el reciclaje, no es natural, sino que es una construcción, una forma en que se construyó un proceso de pauperización como un problema público. El discurso ambiental y un tipo de economía moral ligado a este comenzará a aparecer como un régimen de justificación con una validez intrínsecamente reconocida. Como decía, entonces, a partir del 2002 aparece un nuevo circuito de comercio en relación a la basura. Retomo la noción de circuito de comercio de Viviana Sellizer, pero me gusta tensionar un poco más, ¿no? la categoría selliceriana de circuito de comercio. Para Sellizer, bueno, cada circuito tiene sus particularidades, quiere decir que tiene acuerdos, prácticas, informaciones, obligaciones, derechos, símbolos y medios de intercambio. Y distingue 4 elementos, ¿no? La frontera, lazos interpersonales significativos, transacciones económicas asociadas y un medio de intercambio.
Esto es la combinación de estos 4 elementos que generan una estructura institucional para realizar, ¿no? Que se refuerzan en el crédito, confianza y reciprocidad, y que se asemejarían a la idea de Bohannan de las esferas de intercambio, ¿sí? En la antropología clásica del dinero. Yo creo que la visión seríana queda corta para pensar, por ejemplo, el intenso trabajo de configuraciones que existen ahí, de reconfiguraciones mismas, y los distintos regímenes de valor que aparecen en los circuitos, ¿no? Digamos, no es un solo régimen de valor, sino que hay una pugna y una lucha. Y para pensar, digamos, y mirar más allá de la crisis, y más acá nos permite repensar y mostrar esas dinámicas que existen. Digamos que dentro de los circuitos hay arenas gramaticales comunes de discusión, pero también múltiples formas de entender el valor y ese valor que se juega de manera situacional. Y que hay pugnas por los regímenes de justificación dentro de los circuitos de comercio. Entonces esto me permite llevar a otro punto central de mi argumento, que es que la economía y los circuitos no pueden pensarse en abstracto, ¿no? Son regímenes de justificación en concreto y que se están todo el tiempo construyendo. Para pensar esto, entonces, hay que pensar la crisis, pero más acá y más allá de la crisis, ¿no? No podemos centrarnos más allá del 2002 como inicio de un circuito de comercio, pero no se entiende a partir de la crisis. Entonces, hay que pensar las transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo y en el mundo del cirujeo. Y esto nos va a permitir comprender las matices y las formas de supervivencia que han existido en Argentina y el modo que se van reconfigurando. Brevemente, para referirnos... yo tenía un PowerPoint, había puesto y todo, había traído. ¿Cómo se puede compartir acá, no? El problema acá es que si comparto no veo, ¿no? Sim, tem como compartilhar. No, preciso permiso para compartir, Lorena, Sim. Vos falando, vos continuas falando. Então, voltar para el español. En un primer momento, y antes de la crisis, ¿qué es lo que pasaba? Durante casi un siglo y hasta 1977 es posible encontrar dos modalidades de recolección. Por un lado, de recolección informal. Los que buscaban materiales en la ciudad, pero por el otro, y sobre todo los que buscaban materiales en los basurales, en las quemas. Eran basurales de cielo abierto. Tenía un mapita ahí, Lorena, avísame cuando pueda. Si no, lo dejamos ahí. Creo que podés. Fíjate si podés ahora. Una ventana. No. Bueno, no importa. Eran un poco para fotos y esquemas de dónde se buscaban la quema y los cirujas. Entonces, las quemas eran basurales a cielo abierto que se ubicaban en los márgenes de la ciudad, especialmente una muy importante que era la quema del Bajo Flores. Ahí tenemos a Guillermo presentando ahora. Eu consegui normalmente apresentar. Não queres tentar? Tu pantalla no puede compartir. Debes dar permiso si quieres compartir una pantalla. Soy yo el que no tiene permiso. Sí, porque estás como coanfitrión. Y entonces, configuración. Bueno, no importa, chicos. Sigo. Y era un espacio donde la violencia era parte constitutiva de la manera en que se recolectaba. Esta idea de que la violencia era parte de ese circuito de comercio también. No era algo exterior, no era algo anómalo, sino era parte de esas valoraciones morales que existían, ¿no? Que era un mundo marginal, bastante masculino, sobre todo, donde las cirujas iban ahí a recolectar y ahí es donde se vendía. Y en 1977 el mundo de la quema es desarticulado con la dictadura cívico-militar, que formó parte de una reestructuración de la ciudad de Buenos Aires, y se creó la CEAMSE, que es la Coordinación Ecológica de Área Metropolitana, Sociedad del Estado, que se pasa de ese sistema de basurales a cielo abierto a rellenos entierros ecológicos y rellenos sanitarios. Que tuvo grandes efectos en el cirujeo. ¿Por qué? Porque si antes los recolectores tenían acceso a la basura, en los nuevos rellenos no tenían acceso. Entonces tenían que ir a la ciudad a buscar, que a la vez se hacía más difícil. Se privatiza la basura en la ciudad, en las calles. Una vez que la basura es puesta en las calles, es propiedad de las empresas recolectoras, queda prohibido el cirujeo.
En 2001, entre 2001 y 2002, bueno, un proceso de larga duración, como sabemos, esto de las temporalidades de la crisis son difíciles, ¿no? Cuando empieza una crisis, cuando termina, como plantea Sergio Vysakovsky, son problemas importantes para pensar, pero entre 2001 y 2002 la pobreza adquiere una notoriedad pública y como parte de ella los cartoneros. Y ahí miles de personas, estamos hablando con la devaluación de 2002, de una pobreza de más del 50% de la población, una desocupación arriba del 25%, muchas personas recurren a la recolección de residuos como forma de ganarse la vida. Y ahí aparece la vergüenza, especialmente los hombres, por salir a cartonear. Y bueno, y ahí es el primer punto, ¿no? Y el primer clivaje, que es la relación entre crisis económica y cartoneo, ¿no? Parece que el cartoneo es producto de una crisis, cosa que no es tan así, no me voy a desarrollar porque existía antes, existió después. Incluso las personas que se dedican a la recolección, muchas tuvieron alguna relación con la basura con anterioridad. Sin embargo, la vergüenza parecía muy fuerte en hombres, ¿no? Especialmente los que tenían cierta relación con el trabajo formal o informal, como una cuestión vergonzante y a la vez como una manera legitimante, ¿no? A partir de otras posibilidades de ingresos monetarios como el robo, ¿o no? Entonces aparecía ahí como esa relación tensa, ¿no? Una relación vergüenza, dignidad y no trabajo que no aparecen como polos opuestos en el trabajo de campo, ¿no? Que es un campo de disputa, que era situacional. Estar trabajando, no estar trabajando, ser empleado, ser desempleado, aparecía de manera situacional, que eran categorías que utilizaban los actores de manera situacional, que tienen que ver con los momentos en que debían justificar sus prácticas, ¿no? Por eso digo también que ahí siempre hay una discusión en torno al trabajo como no solo como una práctica, sino también como una gramática legítima de justificación. Y a veces de ser desempleado también es una gramática legítima. Y empieza a aparecer la noción de trabajo digno, de dignidad, a partir de crear trabajo. Entonces, la normalización también, en la de crisis, generó una normalización, cierta normalización y naturalización de la actividad, cosa que confortabilizó las prácticas de los viejos cartoneros y que también fue un espacio de discusión y un campo de posibilidad para reconstruir esa vergüenza y transformarla en orgullo, como una forma de ganarse la vida, de retrabajar el self. Que estuvo asignada por otra crisis, por eso digo que hay una conjunción de dos crisis, que es la de los rellenos sanitarios, creados en la dictadura cívico-militar, o sea, la crisis ambiental, que se combinó con el lento desarrollo del discurso ambiental que iba transformándose en una gramática legítima de demandas por parte de una nueva agenda de derechos, ¿no? El derecho y la agenda del cuidado del medio ambiente. Cosa que no es nueva, que en los 90 empieza a tener fuerza, pero a partir de los 2000 adquiere mayor relevancia. Y si las crisis fueron lugares de incertidumbre que tensionan lo que las personas consideran valorable, también son espacios para habilitar nuevos marcos de discusión, y eso permitió la laboralización de la actividad. Y la discusión política en torno, ¿no? Pues no solamente, digamos, hay algunas discusiones interesantes y situacionales que trabajo en el texto que les pasé, como Macri dijo que se los iba a llevar preso a los cartoneros en el 2002, y el gobierno de la ciudad muy rápido de reflejos sacó una campaña de bolsas verdes en contra de esa, ni siquiera yo venía haciendo el trabajo que seguía en el trabajo de campo, fue una campaña rápida y fue un posicionamiento contrapolítico que ayudó también a la laboralización, ¿no? Esas peleas políticas que terminaron generando. Y esto generó también, ¿no? una nueva transformación de lo valorable, el valor y las discusiones en torno al valor. El valor de la basura, por un lado, se empezó a discutir, pero también el valor de las personas que realizan la actividad, ¿no? Ese doble trabajo que se fue generando ahí, valor económico y un valor social que podemos estar pensando ahí. Esto también genera nuevas formas de pensar, como decía, el valor y nuevas diferenciaciones entre los cartoneros y maneras de estar en la calle. Por un lado aparecen los cartoneros, algo en la literatura que se habla de los cirujanos estructurales y los nuevos cartoneros, siguiendo la idea de pobreza estructural y nueva pobreza de los 90, 80 en Argentina. Mi hipótesis ahí es que los cartoneros no solamente, digamos, estos grupos no anteceden, no es que los cirujanos estructurales anteceden
a los cartoneros, sino que se configuran en relación, ¿no? Estas nuevas valorizaciones morales y diferenciaciones que se producen en ese proceso, que son experiencias tempoespaciales, que se producen en forma tempoespaciales con la basura y valoraciones morales en torno a las formas de ganarse la vida. Un poquito más rápido. Y aparece un nuevo grupo ahí, también con valor, que son de los carreros, ¿no? Los carreros como grupo social, que eran, digamos, los que eran carros tirados a caballo, que tenían unas hermosas fotos para mostrarles también del trabajo de diferenciación, porque ¿qué pasó? Los carreros, siempre existían los cartoneros, especialmente los carreros, sin embargo, esa masividad lo que hizo fue también que se ponga la mirada en los carreros, porque vienen con carros tirados a caballo, con atracción de sangre, entonces empezó a haber una persecución muy fuerte contra los carreros, que empezaron a culpar a los cartoneros sobre esa persecución y empezaron a demandar y a unirse y a generar una grupalidad, una nueva grupalidad de ser carrero y una nueva identidad de formas de trabajo con diferenciación a estos cartoneros, culpando a los cartoneros de su persecución. También generó modificaciones en las relaciones de género. Digamos, si la crisis, como decía, son momentos en los que los marcos de referencia se tocan, las relaciones de género y las construcciones de masculinidad y feminidad también cambiaron. Hasta 2001, el número de mujeres recolectando parecía bajo, según los cartoneros eran bajos, y según una encuesta, un censo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2002 solamente 71%, de 29% eran mujeres y 71% hombres. Sin embargo, bueno, como se veía en el trabajo de campo y como trabajan otras colegas, no es una novedad, no ha sido una novedad. Han sido las mujeres las primeras muchas veces en que han salido a recolectar durante la crisis del 2001, luego seguida por los hombres. Pero la construcción de la masculinidad, del ser hombre, y qué es ser mujer, qué es ser cartonero y qué es ser cartonera, también se vuelven a poner en juego. Por un lado hablaba de la temporalidad y la espacialidad de la quema, un espacio cerrado, un espacio de violencia, pero acá aparece la calle como lugar de recolección, y en la calle como lugar de recolección la noción de la violencia y la masculinidad del espacio, digamos, público, aparece con fuerza para la reivindicación del trabajo cartonero como masculino, ¿no? Por un lado, decía, ¿no? Los cartoneros para los cartoneros hombres, la calle aparece como el ámbito de lo público en contraposición con el espacio doméstico de seguridad, entonces ven en un peligro y se reconstituyen como cuidadores de las mujeres, pero a la vez la calle aparece como un espacio fuera de control para los hombres, ¿no? Esta idea de las mujeres salen a cartonear, se pintan y bueno, ¿no? Como salen del ámbito, entonces ahí hay toda una discusión y una pelea por el cuidado, ¿no? Ese, digamos, el cuidado de las mujeres, que a la vez implica control, ¿no? Digamos, sobre una disputa sobre la autonomía y sobre el cuidado de las mujeres también. Las mujeres, ¿no? Cuidan la olla, las mujeres cuidan a los hijos y a los maridos. Las mujeres cuidan su autonomía cuando salen a la calle y los hombres también pelean por esa pérdida de la autonomía, digamos, de la dominación masculina sobre las mujeres, sobre los espacios más. Ser hombre entonces también se reconstituye, no solamente ser un trabajador, sino también ser un cuidador en estos nuevos espacios. También se produce un nuevo trabajo entre varones y mujeres, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay una diferenciación entre los hombres buscando basura, las mujeres tocando timbres o pidiendo, que aparece una discusión en torno a el pedir como una forma opuesta al trabajo, ¿no? Y toda una lucha ahí sobre qué es trabajar y qué es pedir. La fuerza física aparece como un valor ahí a tener en cuenta, que genera divisiones de género. Por ejemplo, ahí existen las políticas de la Ciudad de Buenos Aires, que existían las promotoras ambientales, que eran mujeres cartoneras, que lo que hacían era concientizar a la población del reciclado. Y es muy interesante porque en el trabajo de campo, en las cooperativas, cuando veían cómo se dividían los trabajos con fuerza eran para los hombres y los de limpieza y los de cuidado iban para las mujeres. Después no se respetaba tanto, pero en los papeles públicos, como configuraciones de gramáticas y de labores, de construcciones de masculinidad y feminidad, era bien interesante.
Y todo esto también implicó para mí un punto interesante para pensar qué es lo que implica ser cartonero, ¿no? El medio ambiente se puede ser cartonero sin tener contacto con la basura, por ejemplo, cosa que antes no pasaba, ¿no? Entonces ahí el trabajo cartonero puede estar alejado ya de la basura y sin embargo seguir siendo cartonero. Bueno, para terminar, no me explayo más, lo que quiero plantear es, bueno, digamos que algunas cuestiones en relación a la economía del reciclado y el trabajo post-crisis en Argentina. Como decía, que el cirujeo como modo legítimo de acceso a la vida debe comprenderse a partir de los cambios ocurridos en el mundo del trabajo y en el mundo del cirujeo, pero mirando más acá y más allá de la crisis, ¿no? Que también nos permite pensar a la recolección informal más allá de su excepcionalidad, más allá de un momento o una etapa disruptiva, una caída por la negativa. Porque para muchos la recolección informal no fue un desvío en las formas de vida. Y dado que uno, o mi perspectiva, se corre la noción de trabajo para pensar en formas legítimas de ganarse la vida, en formas de vida, me parece que pensar en las construcciones morales, lo que es una vida digna y las formas dignas de vivir, resulta necesario centrarse en las propias formas en que las personas comprenden su vida digna a partir de la experiencia, ¿no? Que las valoraciones morales que van construyendo a partir de esa experiencia. Por otro lado, también nos permite pensar desgeneralizar la recolección informal, digamos, en el sur global y en relación al norte, ¿no? Existen diferentes mercados del reciclado, con diferentes estéticas. Digo, no estoy pensando solamente, o sí estoy pensando también, en, por ejemplo, todo lo que es la estética de la recolección de los sectores medios, sectores altos, esto es la nueva idea de la economía circular, que también es una economía moral, pero también dentro de los distintos países, si uno hace estudios comparativos o lee lo que han ocurrido en distintas partes del mundo, estas trayectorias de los recolectores nos dan cuenta también de cómo de esta, por eso me gusta la idea de ser y ser de circuito comercio, porque me permite repensar todas estas cosas no como externas, sino como relacionales. Los circuitos de comercio son las personas haciendo cosas. Los valores morales no son externas, ¿no? No es la economía por un lado y las personas por otro. Entonces, digo, que la apropiación del cirujeo como trabajo digno se constituyó y fue posible gracias a la incorporación de la recolección y la gramática del trabajo y de un circuito de comercio ligado al ambiente. Pero que es un proceso que no tiene por qué haber sido así, sino que fue una lucha por imponer discursos en torno al trabajo en sí mismo. Por otro lado, y para terminar, quiero cerrar con esto, que la relación entre ambiente y reciclado no pueden pensarse como un solo régimen de valor, ya que conviven diferentes circuitos en torno a la basura, ¿no? Conviven hoy diferentes estéticas, formas de pensar la circulación de objetos, formas diferentes de valoración que hacen a el circuito de recolección hoy en día. Bueno, muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido, No falei devagar hoje, né? Porque estava apurado, né? Por o tempo. Mas muito obrigado pela escuta. Gracias, Mariano. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Guillermo para que haga su presentación. Eu vou compartilhar minha tela. Peraí. Me avisa se vocês veem a tela. Sim, sim, tá. sim. Deixa eu ver se eu consigo passar. Tá. Então, obrigado pela oportunidade. Agradeço em especial a Lori e ao Jaime por terem lido e poderem comentar também o texto, né? Só contextualizando, então é parte desse seminário, essa ideia da gente fazer um seminário dentro do GT ALA para discutir os trabalhos, né? No meu caso, o texto ele faz parte da minha tese, então na véspera de defesa da tese, né? E ele é um capítulo dentro da estrutura da tese que eu vou apresentar, vou defender no dia 7 de dezembro, e a tese tem um título muito parecido, só com a questão da etnografia dos valores do trabalho e do dinheiro, né? Entre motorista de aplicativo em Porto Alegre e em Atlanta. E a orientação é do professor Ruben Oliver. Então, só para situar um pouco, né, já que vocês leram um capítulo, eu vou comentar um pouco sobre a estrutura da tese, né? A tese tem 5 capítulos.
a introdução e a conclusão, né? Então, na introdução, eu apresento um pouco esse contato, esse objeto, né? Como as experiências de trabalho de um motorista de aplicativo em 2 cidades, né? Em 2 países diferentes, e os contrastes que uma etnografia que envolve esse movimento, né? De alteridades e de diferenças produz, né? No primeiro capítulo eu falo de maneira em alguns fenômenos do trabalho hoje, quais são as características dessas empresas de tecnologia, de que maneira a instabilidade, né, o desemprego e a tecnologia aparecem como categorias importantes para entender o mundo do trabalho. Quando eu estive nos Estados Unidos também teve um fenômeno que vocês devem ter visto também, que se chama a grande renúncia, né, que muitas pessoas pediram demissão, e isso foi um recorde de 20 anos que isso não acontecia nos Estados Unidos, então teve também uma discussão interessante sobre o valor do trabalho aí, né? E durante esse mesmo momento, os motoristas de aplicativo aqui em Porto Alegre estavam cancelando as corridas, né? Também como um movimento político. Então eu entro nessas, tanto numa etnografia mais geral, como numa discussão sobre o trabalho, né? Depois, no capítulo 2, eu falo tanto do carro, da influência do automóvel no planejamento das cidades, na maneira como as cidades são estruturadas, na nossa cultura, e situo um pouco essas 2 cidades, né? A partir dos seus narradores. Então é um capítulo muito de imagem, de uma antropologia visual também dessas 2 cidades. E coincidentemente eu também conheci tanto em Porto Alegre como Atlanta motoristas que eram fotógrafos, né? Então tem um jogo também da apresentação das cidades a partir desses personagens. No capítulo 3 já é quase como uma apresentação do universo de pesquisa, ou seja, quem são essas pessoas, tentando responder quem são as pessoas, e baseado na ideia de chegadas e partidas, né? Como chegaram nesse trabalho, mas também os seus projetos de saída, de partir dele. E eu também fiz uma ideia de avaliação no tempo, né? Eu fiz entrevistas lá em 2019 e também no segundo ano de pesquisa e no último ano de pesquisa, que é esse ano, 2022. E o que as pessoas me diziam lá, que queriam fazer, que queriam sair e tal, e hoje, 2022, o que elas conseguiram, né? Onde é que elas estão, para enxergar um pouco esse movimento no tempo, desses projetos de vida que envolviam também concepções do que significa empreender, né? E a relação com o dinheiro nesse tipo de trabalho, né? Então, é o trabalho que tu ganha no mesmo dia, que tu recebe no mesmo dia, criava uma relação quase, como disse uma interlocutora minha, viciante com o dinheiro. Então, era difícil também concretizar essa vontade de sair. Eles tinham vontade de sair, mas não conseguiam concretizar. E o quarto capítulo, que é o que eu vou dar destaque nessa apresentação, já é um pouco sobre rotinas de trabalho, né? E cálculos de uma economia cotidiana, digamos assim. E o quinto capítulo é sobre coletivos, organizações, formas políticas de motoristas se organizarem, tá? Então eu vou entrar, não sei como é que eu estou de tempo, me diga mais ou menos como é que eu estou de tempo nessa introdução. Estou bem, já? Tá? Olha, a gente pode, pelo Mariano, uns 20 minutos. Você Tá. tem 5, usou 5 já. Ah, não, tá bom, tá tranquilo. Então, esse quarto capítulo, ele é intitulado Espaços, Carros, Metas e o Valor do Popular, e é dividido justamente nesses 4 itens, né? A ideia é, primeiro que tinha, entendendo, né, essas pessoas, conversando com elas, tinha pessoas que nunca tinham dirigido profissionalmente, né? Então, um background, assim, uma trajetória no mundo do trabalho muito diversa. E para chegar nessa cidade, elas vivenciavam a cidade de uma maneira muito diferente, muito distinta que alguém que simplesmente, né, vai de carro, de casa ao trabalho, né, faz sua rotina. Então começam a experienciar essa cidade também de uma maneira muito intensa, né? E por isso eu vou tentar mapear um pouco essa ideia dos espaços, né?
Primeiro, o trânsito começa a ser um fenômeno recorrente, né? Esse cansaço em relação ao trânsito, né, essa ideia de intensidade no trânsito, né? Então ele passa também a ser uma coisa considerada, né? Em Atlanta era um trânsito, um horário do rush que durava 3 horas, então era uma coisa assim muito marcada na narrativa, né? E também ele é um espaço de disputa simbólica e narrativa, né? Então os taxistas vão dizer que os motoristas de aplicativos são os culpados pelo trânsito. Então toda uma articulação, né, entre esses espaços. Também é importante dizer que os aplicativos organizam o espaço da cidade, né? Produzem territórios digitais, digamos assim, para articular as corridas, né? E os trajetos das pessoas na cidade. E eu comecei a ver também uma característica de trabalhar os espaços, né? Ou seja, de criar técnicas desses motoristas, criarem técnicas sobre os espaços da cidade para ver quais são os territórios bons de se trabalhar, que se consegue uma boa renda, né? E isso tem a ver também com a dinâmica, que é essa proporcionalidade, né? Essas taxas, as tarifas multiplicadoras do valor das corridas, que criam zonas na cidade que são ali onde se pode ganhar mais dinheiro, né? De outra, inverso, aparecem esses espaços perigosos, que são aqueles espaços que se deve evitar, né? E isso me apareceu muito recorrente, né? Vinculado às vilas de Porto Alegre, né? Essa narrativa muito frequente da violência urbana, que atravessa também a tese, de certa maneira, né? Por ser um trabalho que acontece na rua, né? E que aparece também no trabalho do Mariano, né? Eu acho que tem uma coisa da rua construída simbolicamente como um espaço perigoso, né? O segundo eixo é os carros, né? Que os carros apareciam muito junto com a narrativa das pessoas, né? Elas apresentavam sua trajetória e apresentavam a biografia do carro junto, né? Quase como associado. Contavam a sua história, contando também a história do carro, e essa história envolve dinheiro de uma maneira muito interessante, né? Os financiamentos, os aluguéis, os empréstimos, e eu comprei em parceria com um cunhado meu, então tem toda uma história também relacionada quase a familiar, né? Cenários muito diferentes. Nos Estados Unidos, mais de 90% da população tem um carro, né? E no Brasil, em torno de 50 e poucos por cento, né? Então, nas camadas populares, nas camadas trabalhadoras, ele é também um objeto de consumo pelo qual é um projeto, né? Mas pelo qual se paga muito caro, né? Então tem toda uma trama envolvendo isso. Então, e para os motoristas, tem uma personalização do carro, né? Uma singularização do carro, uma decoração do carro, né? Que tem relação com essa ideia de biografia dos objetos, né? Das coisas, das mercadorias. E também essa ideia de alugar para os outros, né? Ou seja, quando eu consigo um nível de renda bom, eu compro um segundo carro e alugo para outras pessoas, né? O que também acessa uma divisão de classe, uma divisão ali também narrativa, né? Bom, eu tenho meu segundo carro e tal. Mas a relação no trânsito, ou seja, no dia a dia de trabalho, é uma relação de desgaste, tanto das pessoas, por longas horas trabalhadas, como do carro, do automóvel, né? Então, e isso é importante, tentar entender essas articulações do carro ser tanto um objeto superestimado no termo cultural, porque a cidade funciona pelo carro, a pessoa chega mais rápido e tudo mais, e ao mesmo ele é um projeto e ao mesmo tempo ele é uma coisa que se torna cansativo, estressante, desgastante, com o qual tem que se estar sempre preocupando de que maneira fazer a gestão econômica dele, né? Por ele ser caro, né? Em múltiplos aspectos. A ideia também de metas, né? Então, comecei a entender mais a rotina de trabalho dos motoristas, menos pelo tempo de permanência na rua e mais pelas metas dessa economia cotidiana que eles estabelecem, né? Então, quanto que eu vou tirar hoje? São metas geralmente diárias ou metas semanais, e que variam também em Atlanta e em Porto Alegre,
obviamente, pela economia que é muito diferente, né? Mas e isso também tem a ver com as políticas de avaliação, né? As políticas dos aplicativos produzem um número, né? Uma nota, tanto para passageiros como para motoristas. E para os motoristas começa a se criar uma ideia também uma discussão conectada com o Mariano, né? Do valor do trabalho, né? Que esse valor do trabalho pode ser medido, que é essa ideia do conceito de culturas da auditoria, né? Que é produzir um número, né, uma coisa racional de coisas que poderiam ser subjetivas, né? Então a meta também é ser bem avaliado, né, nesse sentido. E aí passa a se operar também. Bom, eu sou um motorista bem avaliado, eu quero clientes, né, passageiros que também sejam bem avaliados. E daí se conecta com o último tópico, que é essa ideia do valor do popular, né, os valores do popular no transporte de aplicativo. Então, o popular, eu avaliei esse fenômeno da popularização, por 2 eixos, né? Primeiro, essa ideia de popularização e democratização, e popularização e vulgarização. Democratização, os motoristas percebem, olha, tu conhece um pouco de tudo, é muito legal, porque tu experiencia a cidade, e ter se transformado em um transporte popular significa amplo acesso, ou seja, um mercado ativo. Então, eu posso ganhar dinheiro por ter muita gente usando, né? E ele se transformou em uma alternativa viável porque o transporte público é ruim, porque às vezes a taxa, a diferença, principalmente em Porto Alegre, da passagem do ônibus, se tu vai dividir com alguém, não é, né? Tu chega muito mais rápido, tu não espera na parada, as pessoas têm medo de esperar na parada de ônibus de noite, então tem uma série de coisas. Ele se consolida como uma alternativa de transporte, está consolidado como uma alternativa de transporte, tanto nas 2 cidades que eu pesquisei. E, apesar de algumas diferenças, né? E isso permite que os motoristas tenham um fluxo de seguir dirigindo sempre, né? Pelo outro lado, qual que é o contraponto dessa popularização? Pô, vai entrar um operário no meu carro, vai entrar alguém sujando o meu carro. Então eu comecei a ver também que começam a aparecer, a classe social aparece como um diferenciador desses sujeitos, desses passageiros que vão entrar no carro, né? E essa ideia de que a classe social é um marcador social da diferença, ainda que sejam entre pessoas das camadas trabalhadoras. Daí eu utilizo um exemplo de um barbeiro, né? Que quando eu fiz pesquisa em Pelotas com esse barbeiro, que ele dizia, bom, eu quero só que entre na minha barbearia classe média, né? Eu não quero que entre chinelão, né, na minha barbearia. Então tem um pouco dessa contradição que me parece interessante de desenrolar, né? De desenvolver a partir da etnografia com motorista de aplicativo. Daí eu faço também uma divisão entre o que significa das razões que eles elencam para ser tão popularizados, né? Seja pelo preço ou seja pelo hábito, né? Que também varia um pouco entre Atlanta e Porto Alegre, porque em Atlanta não é um serviço tão barato assim, pelo menos na perspectiva das pessoas, né? E analisando também o custo de vida, né? Não que ele seja extremamente barato em Porto Alegre, mas tem um apelo dessa ideia de popularização pelo preço, né? Tanto que a boa parte das reivindicações dos motoristas durante a pandemia é que os preços não valiam a pena, estavam pagando para trabalhar, de tão barato que estavam as corridas, né? Então, toda essa ideia de popularização é uma maneira de discutir, a partir da etnografia, a classe social. E para mim, o que é super interessante disso, que foi interessante desenvolver, é que não, de certa forma, até uma maneira estereotípica de pensar os lugares das cidades, as pessoas e tal, mas de pensar também as camadas trabalhadoras com um pouco mais de matizes, assim, né? A partir dessas estratificações, desses limites que são criados, né? Limites quase de prestígio, né? Que também tem um pouco... Eu me lembro que o Ruben, o meu orientador, diz assim, né? Bom, o motorista, ele quase se... um motorista particular de alguém, um político muito famoso, ele quase se endossa desse status simbólico, né? De para quem ele está dirigindo. Então tem uma ideia assim, de prestação de serviço para quem eu estou prestando esse serviço, né?
Então, é isso, sintetizando, né? Essa ideia de táticas para o conhecimento da cidade, de produção de territórios, do veículo e da biografia, as pessoas, né? E das biografias das pessoas e dos veículos, dos carros, as metas como uma forma de gestão econômica dessa rotina de trabalho e da própria boa avaliação nessas culturas da auditoria como uma meta, a popularização como um elemento contraditório, para uma contradição que é boa para pensar, né, no sentido da etnografia, e que remete a concepções populares, né, ou concepções êmicas, né, desse universo de pesquisa de classe social. Claro que tem outras que eu poderia explorar, né? Acho que tem uma questão, por exemplo, racial, que está em jogo também, né? Em todas, principalmente no Brasil, nessa ideia de certa maneira, é um preconceito, né? Então é um tema que eu gostaria de desenvolver mais adiante, mas eu acho que a classe social ela mata a charada nesse sentido, né? No sentido explicativo dessas maneiras de divisão dos territórios da cidade. Tem uma série de coisas que estão ali acumuladas, né? Então é isso. Obrigado e aguardo as discussões. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, ahora muy interesantes ambos textos. Les agradecemos a los dos, a los presentadores, por compartir con nosotros sus producciones. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Jaime Santos Jr. para que haga los comentarios al respecto y después voy a comentar un poquito yo los trabajos. Eu ia propor que você começasse, mas se você prefere que eu comece, tanto faz. Como prefieras, Jaime. Pode começar, por favor. Ok, bueno, comienzo yo. Bueno, yo hice una lectura cruzada de los textos para tratar de encontrar distintos elementos que permitan conversar sobre algunas cuestiones que son transversales a ambas producciones. Una de las primeras cosas que llamó mi atención es la emergencia y masificación de estos trabajos o modos de ganarse la vida en los periodos de intensificación de las políticas neoliberales asociadas a la distribución regresiva del ingreso en nuestros países y asociadas también a un incremento de las tasas de desempleo. En relación a esto, me detuve a pensar también en la asociación moral de este tipo de actividades a una situación de desempleo. En el caso de Mariano, pensaba en esas diferenciaciones construidas por quienes recolectaron durante toda su vida, por quienes cirugiaron durante toda su vida, y que son quienes resguardan el saber hacer, o eso es lo que aparece en el texto, y entre quienes recolectan a partir de estos procesos de crisis señalados por Mariano y que contraponen el trabajo remunerado y el no tan trabajo del cirujeo, que eso me llamó un poco la atención, ¿no? Pero que al mismo tiempo aquellos recolectores de toda la vida recrean y reinventan discursivamente sus trayectorias para convertir en legítima su tarea. Y lo hacen recuperando un momento específico, una temporalidad específica que es la crisis, como marco de justificación ética de ese trabajo con la basura. En el caso de Guillermo, pensaba en la construcción hecha por los conductores profesionalizados para marcar una diferenciación, una distinción, un otros y un nosotros en relación a quienes trabajan para una aplicación. Y aquí también existe una asociación entre los trabajadores, las trabajadoras de las apps y el desempleo. Y en relación a esta cuestión, pensaba en el peso que tiene en estas construcciones de sentido la idea del trabajo atado a la sociedad salarial keynesiana, que nunca existió en América Latina, por otro lado, o a la idea esa de pleno empleo, o a la normalización del trabajo registrado o en relación de dependencia. Y en ese sentido, el desempleo o estas formas de ganarse la vida se presentan como algo que se espera que sea circunstancial, en tanto es algo no deseado. Y el desempleo en ese sentido está asociado a un estigma. Y por eso se buscan formas de reinventar las actividades y las formas de ganarse la vida, ¿no? Y me preguntaba
si hay diferenciaciones generacionales y de clase en ese sentido. ¿Quiénes son los trabajadores que han tenido empleos formales en blanco registrados con toda la batería de derechos laborales que eso implica y los han perdido? ¿Y quiénes no? Digamos, ¿hay diferencias generacionales tanto en las apps como en el cirujeo o no? Otra cosa que miraba en los textos es que aparece permanentemente la ciudad como espacio que debe ser convertido en un territorio trabajable, como dice Guillermo en su texto, y que como tal es un lugar de disputa. Una disputa entre quienes conocen bien la ciudad, cómo se construye el buen trabajar dentro de ella, quiénes pueden recorrerlas, quiénes tienen restricciones para ejercer sus tareas dentro de la ciudad y quiénes no, y cómo se disputa este saber sobre el territorio y sobre cómo construir el territorio. Otra cuestión que me pareció que atravesaba ambos textos es la importancia de la experiencia práctica o de la experiencia como algo situado en el devenir de estos trabajos o de esta forma de ganarse la vida. En el caso de los interlocutores de Guillermo, aparece en el conocimiento sobre los peligros de la ciudad, sobre las zonas ruines o las zonas buenas, o sobre los pasajeros indeseables. Y en el caso de Mariano, aparece en esta transmutación de la actividad, en esta revalorización de la tarea y de la basura, ¿no? Aparece en este devenir entre algo que causaba vergüenza y aquello que de pronto se vuelve útil y que adquiere un valor social y económico, como señalaba hace un rato. Y en ese sentido me preguntaba, para el caso de Mariano, si la palabra cirujeo también se cargó de otro valor en este devenir y en esta transmutación. Asociado a lo anterior, cuando leía algunos pasajes en ambos textos, venía a mi mente la idea de respetabilidad que trabaja Beverly Skeggs, la antropóloga Beverly Skeggs, y la idea de respetabilidad en esas formas que se encuentran de ponderar los trabajos, las tareas, la necesidad de buscar signos de ascenso social, como en el caso de Guillermo de cambiar el auto, o tener 2 autos, o las maneras de valorización social. Y la pregunta con la que se empieza su libro es, ¿quiénes necesitan demostrar respetabilidad? Y necesitan demostrar respetabilidad a aquellos que no la tienen. Y en relación a esto, aparecen muchos elementos en los textos. Desde lo que se hace para lograr buenas evaluaciones, en el caso de las aplicaciones, evaluaciones respetables si se quiere, mantener la limpieza, ser cordial con los pasajeros, etcétera, hasta la construcción de legitimidad, en el caso de los cartoneros, apelando al cuidado del ambiente. Y en ambos casos, me parece, son estas pequeñas honras, diría Marta Siocari, las que buscan jerarquizar y cargar de valor social la actividad realizada. Otro elemento que creo importante destacar es la relación entre personas, procesos de trabajo e instrumentos de trabajo, ¿no? Y cómo esa tríada atraviesa los cuerpos y genera desgaste y produce sentidos también. En relación a lo primero, en el caso de Guillermo, se señala que el desgaste del auto es proporcional al impacto del trabajo en los cuerpos, y eso queda reflejado en esa frase, el volante cobra, que me pareció maravillosa en el sentido de todo lo que significa. Y pensaba que para el caso de los cartoneros, les cartoneres, la labor que hacen también tiene un impacto físico tremendo. Recorrer la ciudad por horas, digamos, en un auto, en una carreta o tirando un carro, tiene consecuencias en los cuerpos y en las mentes de esas personas. Y ahí me gustaría que se explayen un poco en ese impacto de estos trabajos. La cuestión de género también aparece en ambos textos, como señalaron los dos. En el caso de los cartoneros, fuerte esta idea del espacio público como territorio de lo masculino, la calle como peligrosa para la mujer y la división de las tareas generizadas. Y me preguntaba cómo aparece la masculinidad en el caso de los conductores y cómo son vistas y se ven las mujeres que conducen a través de las apps. Y pensaba en la materialidad del vehículo, ¿no? Que históricamente ha sido asociado a lo masculino, al macho que tiene un buen auto, ¿no? Y también me preguntaba el impacto que tuvo la pandemia en ambos sectores, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con estos trabajadores? ¿Y qué ocurrió sobre todo en ese primer momento donde las restricciones a la circulación eran muy fuertes? Y por último, quisiera saber algo de la cocina de investigación en ambos casos, que es cómo hicieron el trabajo de campo. ¿Cómo registraste, Guille,
tuviste entrevistas fuera del espacio de trabajo, tuviste conversaciones durante un viaje, Mariano, acompañaste el cirujeo, la recolección, digamos, y si lo hicieron, ¿cómo se vieron interpelados en ese sentido? Bueno, espero no haberme extendido demasiado y que haya quedado claro. Gracias. Jaime, te doy a palavra. Obrigado. A gente, talvez o Mariano já esteja quase no teto, eu vou falar logo do trabalho do Mariano, e na sequência eu comento do Guilherme. Alguns comentários eles estarão conectados, na verdade. Eu gostei muito dos dois trabalhos que li, certamente alguns eu talvez precisasse de mais informações, né, de capítulos anteriores, como no caso do Guilherme e do Mariano também, um conhecimento maior dessa divisão topográfica do terreno em que ele fez a pesquisa, né, das categorias sociais que ele mobiliza. Algumas eu não sei se há igual paralelo no Brasil, né? Então talvez alguma coisa também eu deixe escapar em razão disso. Eu acho o lugar das questões bastante interessante, essa discussão sobre os regimes de valor, não é? Como, né, na discussão sobre esses regimes de valor entram essas gramáticas normativas que não estão vinculadas propriamente às benesses econômicas do trabalho, ou a discussão sobre apropriações estritamente econômicas do trabalho e da riqueza do trabalho, entrando também elementos de valoração moral. Nesse sentido, Mariano, eu não sei se está contemplado também na sua discussão, eu acho que há uma dimensão aí que poderá ser talvez melhor trabalhada para calibrar essa discussão sobre os regimes de valor, que é o que eu considero a dimensão biográfica das trajetórias, né? Porque eu acho que essa discussão sobre as atribuições de sentido, dos significados, tanto do trabalho quanto do trabalhador, né, na relação com o trabalho, elas passam por um marcador biográfico da trajetória dessas pessoas, não é? E eu não sei se há um investimento ou uma parte do teu trabalho que dedique um pouco mais de atenção a quem são essas pessoas e falar um pouco das trajetórias ocupacionais dela, né? Algumas, claramente, você percebe que há um descenso, então há uma mobilidade descendente, não é? E por isso a discussão sobre a vergonha, mas talvez você consiga avançar ainda mais na tua hipótese sobre esses regimes de valoração, se você incorporar essa dimensão biográfica das trajetórias de vida, mas, sobretudo, trajetórias ocupacionais dessas pessoas. Porque, a julgar pelos contextos em que já fiz também pesquisa, em situações de trabalho que são estigmatizadas, não é? Que aquele trabalho que muitas vezes não fornece os elementos de uma afirmação positiva do trabalho, como uma cultura de ofício, né? Não necessariamente por ser precário, porque alguns outros trabalhos que são tão ou mais precários quanto o trabalho nas condições das quais você investigou, você nota a emergência de uma cultura de ofício, ao sabor do qual os sujeitos se afirmam, digamos, positivamente em face do trabalho. Mas há trabalhos, como, por exemplo, o trabalho que eu fiz a tese do corte da cana-de-açúcar, em que é o trabalho para ser escondido, é o trabalho em que a pessoa não encontra os elementos positivos no trabalho em si, como um modo de afirmação identitária, de reconhecimento de uma cultura de trabalho, ou sequer vê aquilo ali como trabalho. Na sua pesquisa, você capta muito bem essas variações de significado do trabalho, que muitas vezes passa a ser escondido, em outras ocasiões ele passa a ser afirmado por conta de uma alteração, até mesmo externa, associada a esse trabalho, como essa dimensão de proteção do meio ambiente, da presença do Estado estabelecendo novos marcos entre a regulação normativa desse trabalho e de quem ali atua. Eu acho a crise, e aí desconheço um pouco, eu suponho que na história econômica argentina essa crise
que você considera como um momento crítico, ela seja mesmo catalisadora para você perceber melhor essa gramática dos regimes de valor e a alteração dos modos de justificação, né? Então, os momentos críticos, em alusão aqui a toda a sociologia pragmatista francesa, do Tavenot, do Boltanski, de fato, parecem nos fornecer janelas de compreensão de como esses momentos críticos eles são também de redefinição dessas gramáticas normativas, não é? A partir dos quais se julga o trabalho e se julga a minha posição em face do trabalho. Agora, eu acho acertado o seu argumento de não ver somente o momento crítico como o apanágio para perceber essas mudanças. Então, é importante olhar além e a quem, como você mesmo diz no texto, né? Aí eu acho que, inclusive, vai na direção do que eu falei sobre a dimensão biográfica e das trajetórias ocupacionais, que te dariam essa pretensão longitudinal, né, da análise. Há um outro elemento também do momento de crise que eu acho curioso, e aqui resgatando até uma coisa antiga que está um pouco solta no edifício teórico durkheimiano, sobretudo na obra O Suicídio, que ele fala dos processos de classificação e desclassificação social, e que deixam visível a justiça ou a injustiça, ou a percepção de justiça e a injustiça, associado a esses processos de classificação e desclassificação, tanto de coisas quanto de pessoas. Então, também não a pretensão longitudinal não é desfazer a ideia de tomar o momento crítico como aquele que é o ponto de inflexão em que ocorrem esses processos de classificação e desclassificação. Então, para algumas pessoas, há um claro processo de mobilidade social descendente que desclassifica o regime normativo anterior, que ele pertencia, a partir do qual ele estabelece os seus parâmetros de julgamento do mundo, né? E o oposto também, porque você pode ter situações, você acha que narra alguns sujeitos que claramente parece ser isso, que a partir do trabalho a pessoa busca os elementos de uma valoração positiva, no sentido de que, pelo menos com os bens auferidos daquele trabalho, ele almeja, pelo menos, uma certa pretensão de mobilidade social ascendente, né? É o trabalho aqui que dignifica, digamos aqui, né? Eu não estou roubando. Alguns deles comentam nas entrevistas que você faz, né? É curioso também como o Estado atuará como outro ator neste processo de marcação dos regimes normativos, porque ele acaba por instituir categorias que, de certa forma, estavam presentes naquele universo, mas o Estado chancela as fronteiras do que será legal e, a partir de agora, ilegal. Então, os sujeitos passam também a tomar como referência normativa a intervenção estatal, que vai tornar proibido ou permitido certas práticas, como o uso de cavalos, não é? Como a consideração do lixo agora como uma mercadoria de valor, que não é todos que podem ter acesso. É muito ilustrativa aquela fala do ex-presidente Macri, né, sobre isso, mas que estabelece também essas apropriações do espaço, do público, não é? Nessas fronteiras entre o que é legal, o que é proibido, o que é permitido, sendo o Estado o ator que acaba criando esse outro regime normativo que chancela formas de pertencimento, né? Eu acho que, se você puder também, talvez, algo nessa direção. Por fim, para fechar e talvez te permitir algumas palavras antes de partir para o comentário do Guilherme, eu queria saber uma coisa, essa pergunta também eu faria ao Guilherme. Esses lugares que vocês fizeram pesquisa têm cheiro, tem vários cheiros. Há uma dimensão olfativa que talvez também te daria elementos assim ao sabor daquilo que os estatísticos chamam de proxy, né? De uma medida aproximada
desses modos de distinção social, mas que vem pelo marcador olfativo. Eu acho que você até mobiliza uma discussão sobre a limpeza e sujeira da Mary Douglas, eu acho que o Guilherme também chega a citar, eu posso estar confundindo aqui, mas eu queria saber se você também não se deixou impactar por essa dimensão olfativa e como essa dimensão olfativa ela traduz certas formas de valoração sobre o trabalho e sobre as pessoas que trabalham nesses contextos, né? Por fim, fechando, eu queria fazer 2 indicações, talvez você já conheça. Um documentário chamado Lixo Extraordinário, da Lucy Walker, não sei se você conhece, ele estava disponível no Netflix aqui para a gente, mas talvez você encontre por algum outro meio. E o documentário do Eduardo Coutinho, que eu também não sei se você deu uma olhada, chamado Boca de Lixo. Eu acho que podem ser bons elementos para você dialogar aí com esse contexto que você fez a pesquisa. Lori, eu talvez, como o Mariano tem hora para sair, eu pudesse agora, se o Guilherme não se opõe também, ele pudesse reagir um pouco a esses comentários e na sequência eu comento do Guilherme. Sí, perfecto. Mariano, te damos la palabra porque te tenés que ir. Creo que Patricia quería decir algo porque levantó la mano. Perdón. Sí, Pues algo para Mariano, entonces después seguimos con Guillermo. Mariano, me gustó mucho leerte, hacía rato que no leía, te leía con calma, y nada más una recomendación. El texto está muy cargado. Yo creo que ya está ahí tu libro. Yo te recomiendo que lo vayas pensando en expandirte, en profundizar en cada de los apartados, porque tienes mucho conocimiento del tema. Y una sugerencia más, de verdad, ya está un texto que es un guión de un potente trabajo grande. Y otra cosa que te sugeriría es que vayas pensando en qué formas de comparar con otros trabajos que son de recolección. Yo pensaba en los gambusinos, trabajos que ya están muy estudiados, los mineros, ¿no? Que van recogiendo, escogiendo, mostrar esta parte del trabajo de otros, parecido a lo que decía Lorena, pero felicidades, no quiero detenerme más. Apadura y poder hacer una buena lectura de los clásicos y por supuesto esta idea de Bourdieu de la extensión, ¿no? Del cuerpo en las cosas. Pero bueno, por ahí te lo dejo para que comentes. Felicidades y hay mucho potencial ya para ir más lejos. Yutzil también quiere decir algo sobre Mariano. Sí. Después abrimos. Sí, es que sí, pensando en que se tiene que los tiempos y todo, y que en ambos, bueno, les agradezco, esta sesión la estaba esperando particularmente también para poder conversar, ¿no? Estas cuestiones de pensar los lugares de trabajo y también pensar en los tiempos de trabajo, ¿no? Creo que son 2 dimensiones que en este tipo de actividades de repente rompen, ¿no? Estos esquemas clásicos para pensar algunos conceptos como la jornada de trabajo, el espacio laboral, y yo quería preguntarles a ambos, y ahorita aprovechando a Mariano también, desde su experiencia, ¿no? A veces para abordar a los trabajadores justamente y aproximarnos a estas experiencias y poder entender esa dimensión significativa o afectiva, ¿no? De su labor y de cómo se van relacionando con la ciudad y con lo demás, algo que en su experiencia nos puedan decir sobre estas dificultades o algunos tips que les ayudaron, ¿no? Como a llegar, porque de repente como son trabajadores que están en movimiento, ¿no? O sea, su tiempo y su espacio es tan movible, tan flexible, que de repente pensar el espacio público o el transporte como lugar de trabajo, o sea, se dice fácil, pero ¿cómo llegas, no? A él y cómo te aproximas. Igualmente con estos trabajadores que a veces tienen 1 o 2 o hasta 3 actividades, ¿no? Y que aunque a veces nos centramos en una sola, pero su jornada de trabajo está en diálogo, ¿no? A veces en el caso de pensar el espacio público y el espacio doméstico, pero a veces es pensar
el trabajo o los trabajos, ¿no? En estos espacios o hasta en el virtual y cómo se relacionan, cómo podemos ir construyendo, ¿no? Este tipo de aproximaciones desde las propias experiencias, ¿no? De investigación. Y yo quería preguntarles eso, ¿no? Gracias. Gracias, Jutsi. Mariano. Sí, perdón, voy mirando la hora y me voy poniendo nervioso. Bueno, en principio agradecer y pedir disculpas. Empezamos un poquito más tarde por estos inconvenientes de horarios. Así que bueno, primero agradecerles a Lorena, Jaime, Patricia y Jutsil por los comentarios, preguntas, interés. Brevemente, quizás, Patricia, sí, no es, y quizás con esto voy a contestar una cosa de Lorena también. En realidad este texto surge por una invitación que me hicieron dos queridas colegas, a un simposio sobre utopías del reciclado, Carmen Rial y Cristian Caje. Y un poco Patricia tiene que ver esa carga, ¿no? De tratar de caracterizar ciertas caracterizaciones. Y sí, yo concuerdo con vos que es como que es un texto que le falta todavía una pregunta, un hilo argumentativo más directo, pero que tiene que ver con eso. Y con esto también porque hace rato que no hago trabajo de campo con cartoneros, o sea, sigo tesistas doctorales y tal, y eso va a respuesta, Lorena, a tu pregunta sobre pandemia. No, o sea, tengo algunos supuestos, presupuestos y conversaciones, pero no es algo que yo haya estado trabajando, así que quería decir eso. Bueno, Patricia, después seguiremos charlando sobre otras cosas que creo más elaboradas. Sí, en algún momento tengo que sentarme a escribir el libro, eso no me cabe la menor duda. A ver, ¿por dónde empezar? Quizás por la última pregunta de Chutzil en relación al trabajo, en el trabajo que creo que tiene que ver con la cuestión de las temporalidades que planteaba Jaime. A ver, me parece que uno de los puntos de la etnografía, de hacer etnografía, es justamente esto, ¿no? A ver con qué categorías abordamos los problemas sociales y qué categorías nos sirven o no nos sirven para pensar, digamos. A mí yo me fui corriendo la noción de trabajo, pues yo hice trabajo con cartoneros, después con vendedores ambulantes. Y lo que veía es eso, ¿no? Es ese uso situacional de las nociones. O sea, que el trabajo no es algo en sí mismo para los cartoneros. Puedes estar siendo trabajador y no trabajador al mismo tiempo, o en contextos determinados, estar desocupado, no desocupado. Y que esas temporalidades con las que nosotros trabajamos son temporalidades preconceptuales. A mí la pregunta para mí que tengo para hacer ahí es si no tenemos que ver el trabajo formal de esta misma manera, porque en el trabajo informal, comillas, es muy fácil verlo. Ahora, ¿hasta qué punto nuestras propias categorías analíticas no nos dan orejeras para pensar el mundo? A ver, ¿qué pasa si nos despojamos de esas categorías y volvemos a las categorías nativas, a los procesos reales de las personas? Por eso mi lucha contra la noción de trabajo para mí no es una categoría analítica, es una categoría nativa. Economía es una categoría nativa, no es una categoría analítica. Pensando en eso, que son categorías nativas de nosotros mismos como investigadores, de los economistas, de los propios actores. Lo que pasa es que son categorías en disputas. Y ahí entonces las trayectorias biográficas, la dimensión biográfica también tiene que ver con esos usos situacionales todo el tiempo de ir y venir. Sí, digamos, me parece que es central, pero esa experiencia, que es una experiencia, digamos, la experiencia siempre en el presente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se va transformando todo el tiempo, igual que la memoria. Entonces esa experiencia es biográfica, pero es situacional. Me parece que ahí me ayuda un poco los pragmatistas Boltanski y más allá de Boltanski, ¿no? No solamente esa idea bricolasiana de Boltanski. A mí me gusta, digamos, los historiadores nos permiten pensar mucho eso, me parece a mí, ¿no? Desde toda la discusión de Ginsburg, Grande, digamos, todo lo que es la microhistoria italiana, me parece que ahí nos da muchas herramientas. Simone Ceruti. Acá en Argentina los trabajos de Mariana Garzón Roger me parece que van en esa línea. Entonces, esta cuestión de los regímenes de valor, que tiene que ver con las dimensiones biográficas, pero también tiene que ver con las pugnas en torno a eso. Y me hacía acordar en esta cuestión que decís vos sobre cómo aparece el Estado, ¿no? Que el Estado legaliza y legaliza, pero también son los propios actores. A veces la centralidad del Estado no nos permite ver que hay otros actores paraestatales que tienen mucho poder también en las relaciones y en las intervenciones, ¿no? Y que a veces no importa tanto si son legales o ilegales, sino la capacidad que tienen los grupos sociales en movilizar el discurso del derecho para legalizar o ilegalizar actividades. Digamos, no importa, los cartoneros no importaba tanto si estaban haciendo algo ilegal o no, sino si ciertos actores podían demandarlos y la policía los detenía cuando yo hacía trabajo de campo, por edictos policiales que habían sido derogados hacía 10 años, y se los aplicaban y los detenían. Y ahí la ilegalidad estaba dada por parte del Estado, que actuaba de manera ilegal.
por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que lo interesante es pensar esta complejidad en los procesos de trabajo. Les agradezco mucho. Yo creo que la palabra es Lichon, para pensar en el Lichon. Conocí así el trabajo de Coutinho, no el Lillo extraordinario, también tengo algunas amigas ahí que trabajaron mucho sobre Brasil, Raquel Pasos Limas, o Katy Miller, que trabajó mucho tiempo sobre Río de Janeiro. Entonces les voy siguiendo por ese lado. Y Lorena, ahí pensaba también, en la categoría estigmatizante del desempleo, a veces digo hasta qué punto es una categoría estigmatizante para los propios actores y en qué contexto sí, en qué contexto no. Igual que el trabajo, no siempre el trabajo dignifica. Ahí está la discusión para mí con Graeber sobre los trabajos de mierda y no sé cómo se me fue, pero bueno, que acá no tenemos esa diferenciación, ¿no? De los bullshit jobs y los shit jobs, los trabajos, que me parece que es interesante. Y toda la crítica a Bauman, ¿no? Sobre esa ambición muy desde arriba sobre las vidas que no, digamos, desechables. Bueno, en realidad me parece que hay que depende de las escalas con las que miren, pero sí concuerdo en esta visión multiprocesual y multiescalar para pensar los procesos sociales, que me parece que, digamos, no solo la dimensión biográfica que traías vos, que me parece que es interesante, las trayectorias ocupacionales, sino también, digamos, las distintas sedimentaciones que se van produciendo. Me parece que ese es un punto central para pensar. Y Schutzil, por último, también para pensar, no son solamente, digamos, los trabajos, sino eso, los lugares del trabajo, ¿no? Acá estamos, el trabajo académico, sea lo que sabe, es la descentralización del trabajo, y es un trabajo bien formal y bien formalizado. Estamos todo el tiempo trabajando y a veces parece que no estamos nunca trabajando. Digamos, por eso me parece que la etnografía desde una antropología del trabajo, tenemos que tener en cuenta esas precauciones, ¿no? Me parece como que tiene que ver con esto, con dónde haces trabajo de campo, digamos. Bueno, yo el trabajo de campo con Cartonesis desde el 2002, intensivamente hasta el 2011 y después hasta el 2015 de manera más esporádica, o sea, fueron 14 años de trabajo de campo con cartoneros. Después, mientras tanto, empecé a trabajar con vendedores ambulantes. Yo quería trabajar sobre la venta ambulante y terminaba haciendo trabajo de campo en iglesias pentecostales, ¿no? Porque ahí en realidad se generaban las relaciones interpersonales que después posibilitaban la venta en los trenes. Y con los cartoneros, bueno, también pasa lo mismo, acompañar a los cartoneros, mucho trabajo institucional en las mesas de diálogo, en oficinas del gobierno de la ciudad, mucho tiempo en depósitos, en las casas de los propios cartoneros y cartoneras. Ese trabajo, la etnografía es eso, ¿no? Es dejarse llevar. Y eso es lo lindo también de la etnografía, es que uno sabe dónde empieza, pero nunca dónde va a terminar de hacer trabajo de campo, donde va a seguir a, como decían por ahí, no me acuerdo quién, creo que Jaime, seguir las cosas, seguir las personas, dejarse seguir, dejarse llevar. Un punto interesante también ahí, y agradezco, es esta relación entre la biografía de las cosas, los carros, ¿no? Y esta relación ahí, a mí también me acordaba Latour, también, ¿no? Y toda esa visión laturiana sobre el poder que tienen las cosas como actores, como actantes, ¿no? Me parece que es un punto interesante. Guillermo en el auto, y cómo todo eso estaba en juego en mi trabajo de campo, esto de querer armarse un carro, y armarse un carro implicaba una sujeción a algo que no querían hacer, entonces alquilaban los carros y al alquilar el carro quedaban sujetos a las relaciones de dominación con los depósitos que eran los que les alquilaban los carros también, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa complejidad. No, me voy con más sugerencias y preguntas y agradecimientos que otra cosa, ¿no? Me parece que les agradezco mucho esos comentarios, los comentarios que me hicieron. Esta cuestión de... pues estoy leyendo acá, pero esto es lo que planteaste vos, Jaime, Guillermo. Esto de no tan trabajo, ¿no? Esos son, digamos, son categorías que a veces... Es el problema, que a veces cuando vos vas al campo, los actores te hablan de una manera que no entran en las categorías que nosotros tenemos. Entonces lo que hay que hacer, me parece, es desechar las categorías, no a los actores. Digamos, porque ¿no? Si no nos convertimos en, digamos, me parece que es esta cuestión de vamos a aprender, no es que vamos a enseñar, sino vamos a aprender del campo. Entonces, ese es creo que una de las grandes enseñanzas, me parece, digamos. Yo voy con digamos, con ciertos preconceptos. Ahora, me tengo que dejar llevar. Entonces, digo, ¿me sirve la noción de trabajo para pensar esto? Sí, me sirve, pero me sirve como una categoría en disputa, como una categoría relacional, ¿no? Bueno, la
las trayectorias ocupacionales, investigaciones biográficas, la cultura del oficio, ¿no? En esa cuestión y en estas diferenciaciones. Yo creo que hay usos situacionales de eso, lo van trayendo los actores todo el tiempo. Y a veces les sirve y a veces no. Digo, y ahí la precaución para mí era no decir que me están mintiendo o no. Este caso de cuando Juan dice, bueno, que brevemente, en una entrevista, una colega de afuera me pide que hacerle una entrevista a un cartonero, y yo elijo uno que me parece que le podía contar toda la historia de cirugía, y cuando le preguntas de cuándo cirujea, le empieza a decir desde el 2002, por la crisis y bla, 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 y yo sabía que cirugiaba desde los 60, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué, está mintiendo? Bueno, sí, pero también ¿qué otras cosas está haciendo ahí, no? Entonces, bueno, pensar en esas situacionalidades que me parece que es interesante, ¿qué me dice eso? Más allá de eso, y que tiene la riqueza de la etnografía, ¿no? Del estar ahí mucho tiempo y de conocer a las personas. Y no desecharlo como una mentira, ¿no? Sino ver cómo movilizan categorías. Por eso digo que las dimensiones biográficas son centrales en este paso de las vergüenzas, o no, porque la vergüenza la vivía, la veía, sí, pero también esa capacidad que tienen de leer, ¿no? De leer los contextos y de ser competentes para pensar y repensar sus propias prácticas. Bueno, nada, me quedan 5 minutos de poder estar, para poder estar acá, así que bueno, agradezco, pido disculpas, Lorena, Jaime, realmente no lo tenía agendado, le dije a Hernán cuando me mandaron, no sé por qué se me pasó, de hecho tengo que dar unos comentarios a la tarde, hoy a las 6 de la tarde, o sea, pero bueno, justo mi compañera está en un congreso y tengo que buscar a mi hijo en 5 minutos. Bueno, perdón, gracias, quiero escuchar también a Guillermo, me súper interesó, y hay muchos puntos de discusión ahí, también la cuestión del dinero, de las personas, de los trabajos, de las temporalidades. Me parece que quedan para escuchar 5 minutos y después me voy. Gracias. Y después la seguimos. Me gustaría poder seguir con esto y más. Sí. Se pueden seguir las discusiones por la lista de correo también, ¿eh? Todo el mundo la ve. Sí, es más difícil escribir que hablar, ¿no? Entonces, pero bueno. Eu sigo agora. Tudo bem? Faço os comentários do Guilherme. Então, Guilherme, bom, de fato, é um capítulo da sua tese, não é? Então, também você certamente vai ponderar em razão de algumas coisas que eu vou comentar, porque eu não tive acesso à amplitude do argumento, dos outros materiais, que até na apresentação agora você bem lembrou aí os capítulos que compõem a tese, não é? Bom, olha, eu acho, já vou mais uma vez elogiar isso aqui, eu acho muito fértil essa discussão das sociabilidades conflitivas, né, e dessa perspectiva que toma o conflito como um elemento que cria, que estabelece dinâmicas de interação social, não apenas nessa chave do conflito como disrupção, como ruptura, não é? E para além de uma sociologia mais tradicional, muito forte aqui, talvez não muito forte, mas muito em voga aqui no Brasil, que quando se volta para um contexto de trabalho como esse que você fez a pesquisa, mira muito mais no relato da transformação precária, com referência a um regime normativo anterior de regulação do trabalho, e que toda a narrativa, muitas vezes, se centra nestes elementos de disruptura, né? Nesses elementos que, por fim, a prova empírica de uma transformação nefasta, de um processo social mais amplo que vem degradando as nossas vidas, precarizando as condições de trabalho, e a narrativa é muito nessa chave. A sua opõe resistência a esses elementos, explorando, né, o que eu acho muito bem-vindo, explorando o mesmo contexto, mas incorporando outras variáveis, outros elementos. Isso eu acho bom de se destacar, acho muito meritoso do trabalho. Sobre essa coisa da alegação dos taxistas de que, bom, tem uma certa disputa aqui de domínios de saber, não é? De campos que se veem como profissões e de campos que, aparentemente, são acusados de não serem profissão, né? E eu achei muito curiosa essa alegação dos taxistas de serem eles os detentores desse domínio do saber ligado ao trânsito, né? Ou à profissão de motorista. E eles se veem
como essas pessoas que são motoristas. Esta é a profissão. Ela, inclusive, está no catálogo brasileiro de ocupações, de ocupações, no CBO. Se você procurar lá por dados secundários, vai achar uma diversidade de motoristas. Os taxistas se veem como estes que fazem parte desse domínio de saber, né? Que isso supõe hierarquias, supõe uma formação, como eles mesmos alegam, né? Agora, isso entra muito em choque com toda a competência que você bem descreve no trabalho, que é aprendida pelo trabalho por aplicativo, né? Que também requer um conjunto de saberes, não é? E de domínio sobre esses saberes, que tem a ver com esse mapeamento do saber ganhar mais, dos deslocamentos que são seguros, não é? Das estratégias de apropriação e de uso dos aplicativos. Eu sempre converso com motoristas de Uber sobre essas estratégias e sempre encontro narrativas muito curiosas sobre as corridas que, a princípio, são mais baratas, mas se você fizer o cálculo, o valor do quilômetro é mais caro. Então, eu não poderia me iludir por as corridas que são mais caras, porque nelas o valor do quilômetro é mais barato. Seria mais interessante ele pulverizar com corridas pequenas, porque o valor do quilômetro é mais caro. E aí, ao final da fala dele, ele me diz, só se trabalha no Uber sabendo matemática, né? Então, veja, isso entra em choque com essa suposta competência que teriam os motoristas sobre esse domínio do saber. Eu acho que talvez isso em outras partes do texto, internamente, né, nessa relação aí do trabalho e das disputas internas entre motoristas de aplicativo por aplicativo e motoristas nessa outra chave, né? Aqueles que se consideram mais ou menos motoristas e, portanto, mais ou menos detentores dos direitos de se trabalhar naquela profissão. Eu não sei se você explorou essas clivagens entre os diferentes tipos de motoristas, que aí mais diretamente taxistas, né? Alguns, inclusive, trabalham também no Uber, em outros horários, né? Então, também tem fronteiras um pouco borradas aqui. Eu achei curioso também esse elemento que você explora sobre as expressões de orgulho, né, que estão relacionadas ao bom serviço prestado, que estão relacionadas àquilo que se entrega, não é, como bom serviço, que está relacionada, digamos aqui, aos instrumentos de produção, porque o carro, para ele, entraria nessa chave dos instrumentos de produção, então ele tem um certo orgulho, não é, do próprio instrumento de trabalho, algo muito parecido com relatos que você vai ouvir também em contexto fabril, do mesmo orgulho da artesania, não é, daquilo que é fabricado, da relação com os instrumentos de trabalho, que eles reivindicam conhecimento sobre ele, que muitas vezes nem mesmo o engenheiro detém, uma relação afetiva, inclusive, que eu acho que há com esse, você deve ter flagrado muito isso, com o carro, com o instrumento do trabalho, assim como em contexto fabril, as pessoas também nutrem uma relação afetiva com as máquinas, não é? Animando, dando vida, não é? Nessa relação. Eu acho que são elementos que devem estar presentes aí no seu relato, e eu fiquei muito curioso em ouvir um pouco mais sobre isso, dessa relação do trabalho em si e do instrumento, digamos assim, como expressão de orgulho, de afirmação, né? Eu lembro de um Uber Black que eu peguei, não porque pedi um Uber Black, mas porque ele se habilitou lá na chamada, e era um carro super chique, e ele me dizia, olha, os meus clientes são, em geral, filhos de pessoas ricas, porque é mais seguro, o pai, na verdade, me transfere um valor por mês, e eu acabo atuando como um motorista particular dessas pessoas. Ele achava que o carro luxuoso e o fato de ser Uber Black é mais seguro do que as outras versões de Uber, né? O que vai ao encontro de várias dessas coisas que você falou, aqui no caso do mapeamento das cidades, das zonas seguras, mas que também se reflete nessas clivagens internas aos motoristas. Então, veja como, nesse caso, eles mesmos se consideram como mais ou menos suscetíveis de oferecer
segurança, né, em razão do carro, da categoria que pertencem. Não é? Bom, enfim, eu acho que também deve ter uma fartura de relatos aí que você ouviu que vai nessa direção. Aqui também, Guilherme, agora na sua apresentação eu posso retirar esse comentário, porque se eu tivesse lido o capítulo 3, eu não te perguntaria sobre esse cruzamento que eu acho muito fértil também analiticamente, com a dimensão biográfica, que posiciona o lugar desse trabalho, que posiciona o lugar do dinheiro auferido por esse trabalho. Né? Quer dizer, é o motorista que está aposentado e que vai ao Uber como uma atividade, quase que como um hobby, né, de complementar a renda ou de uso útil do horário vago, e que, portanto, isso, a dimensão biográfica, posiciona o lugar do trabalho numa acepção diferente daquele que encontra-se desempregado, mas precisa pagar as contas, e encontra no Uber um processo que não requer a seletividade que o mercado de trabalho oferece. Então, ele rapidamente consegue ter alguma renda, mas o lugar que o trabalho ocupa na vida dessa pessoa, enquanto experiência, enquanto dimensão subjetiva, eu diria que há bons motivos para crer que é diferente daquele que está no Uber por ocasião, e que talvez não veja nem no Uber algo em que ele vai falar que é trabalho. Ele não considera o trabalho no aplicativo como trabalho, tal qual o trabalho de carteira assinada, tal qual o trabalho que ele tinha outrora. Né? O que também deve ser diferente daquele que está ingressando no mercado de trabalho e não encontra vaga, mas que precisa de alguma renda e vai ao Uber com essa direção. Então, eu acho que talvez no capítulo 3 eu encontraria todos esses elementos que me permitiriam atar os laços entre a vida e o trabalho. Né? Que é o que eu, no fundo, estou curioso aqui, na verdade, para saber o quanto isso explica dos sentidos atribuídos ao valor do dinheiro, ao ferido, né? E os sentidos atribuídos ao trabalho e as formas de se nomear e de se referir a esse trabalho, porque também passa por um marcador aqui normativo nas formas de nomear e de se referir. Eu acho igualmente também desafiador que você talvez explorasse mais, Guilherme, esse sistema de avaliação usado pela empresa ou por essas plataformas de avaliação. Eu orientei recentemente um trabalho assim, e essa foi uma dimensão que o meu orientando não explorou. Eu vi que você toca nesse ponto, mas talvez explorar mais também significa encontrar a barreira do impedimento, né? A empresa não nos dá acesso a outras métricas assim que nos permitisse conhecer melhor esse sistema que metrifica as avaliações, mas que, por fim, ele estabelece parâmetros de justiça, né? E de justiça muito individualista, né? A cada um de acordo com as suas capacidades. Né? Então, eu não sei se você pudesse explorar um pouco mais isso, talvez isso nos vincule a esse ideário mais amplo, mais difuso, que está muito em voga hoje, desse princípio de justiça a cada um de acordo com as suas competências, né? Em que justifica, por exemplo, essas formas de ganho que não tem nenhum parâmetro, digamos assim, solidário ou coletivo, né? A cada um de acordo com as suas necessidades. Não passa muito por aí. E talvez ambientes que promovam esses parâmetros de justiça sejam também ingredientes de promoção do que vem sendo chamado de empreendedorismo, da valorização dessas formas ou modalidades de trabalho que caminham nessa gramática, não é? Porque os dois trabalhos aqui... Jaime, vamos cerrando, así puede hablar Guillermo, porque hasta a las... Já estamos no teto. A las 13 tenemos que cerrar. Vamos lá. Veja, todos os dois trabalhos, eles mobilizam categorias e uma gramática muito diferente ou distinta daquela mais clássica que a gente, em geral, mobiliza, né? Então, a gente aprende muito com esses trabalhos sobre essa gramática dos termos e dos modos de se referir, que eu acho que vai nessa direção aí dos parâmetros de justiça. A história do seu Oliveira
e o modo de distinção dos motoristas acerca dos tratamentos dados aos passageiros, né, eu acho que também opõe um certo limite àquelas abordagens mais afeitas aos processos de internalização, que supõem quase que passivamente um processo de internalização de elementos, né, da socialização prévia, mas os modos de ativação daquilo que supostamente é internalizado, uma história como a do senhor Oliveira, ela opõe resistência a isso, porque ele se faz valer de outra gramática para criar clivagens, né? Por fim, tem uma afirmação na página 40, Guilherme, que você diz assim: a classe serve como uma forma de inteligibilidade das diferenças. Eu confesso que fiquei pensando bastante aqui se não seria exatamente o contrário, né? Em que o que você quis dizer é, na verdade, como um modo de perceber as diferenças é que dá inteligibilidade a uma representação delas como distinção de classe, né? E eu não sei se as duas frases elas são sinônimas. Bom, por fim, esses lugares têm cheiro, esses lugares têm olfato. Eu queria saber se também há uma marcação aí olfativa desses modos de distinção social. Obrigado. Desculpe pelo horário. Guillermo? Bom, obrigado pelos comentários. Certamente vão me ajudar muito. O texto já me antecipando algumas questões, algumas que acho que já me atravessam assim, a maneira como estava refletindo, e muitas coisas novas também para expandir o trabalho e seguir discutindo, né? Só comentar algumas coisas rápidas, assim. Primeiro, acho que a Lori acho que apresenta uma questão e que está no Jaime, nos comentários do Jaime, também do Mariano, dessa ideia entre trabalho, respeitabilidade, estigma e desemprego, o que significa isso, né? E eu acho que a Lori aponta corretamente, assim, descentrando um pouco da ideia de salário, né, ou de sociedade salarial. E eu tenho acompanhado muitos movimentos dos motoristas e não é tanto assim, não é por uma inclusão na CLT, certamente, né? Eu acho que isso tem várias possibilidades de interpretação, como bem colocou o Jaime. Uma é de que as características do trabalho hoje desconfiguram um pouco ou mudam, na verdade, as formas de imaginar o que significa um trabalho justo ou respeitável, ou etc., mas também do que significa um trabalho almejado no sentido de direitos, de garantias, de controle, de rotina e etc. também. Porque uma coisa que é bem presente, que daí está nos outros capítulos, no 3, por exemplo, essa questão do empreendedorismo, é o quanto que pesa não ter chefe. Por mais que isso seja uma narrativa, pode ser que se diga que, bom, é uma retórica, né? Que pode ser uma interpretação. Mas também tem um certo poder aí, ainda que seja, né, também um outro extremo, dizer que é só agência, né? Ou é só exploração ou é só agência, né? Eu acho que isso que o Jaime também colocou, né? Mas dizer assim, eu posso ligar o aplicativo a hora que eu quero e hoje eu não estou afim, eu não vou. Claro que é difícil a pessoa não ir, porque por uma série de coisas que eu descrevi, né? Mas tem uma trajetória muito interessante que e que tem a ver com a dimensão biográfica também, que o Jaime apontou, né? Mas que está aqui, né? Que a Lori também diz, quem são esses sujeitos? Que benefícios de trabalho eles tiveram antes e que diferenças geracionais tem entre esse universo, né? Então tem um cara que trabalhou numa empresa de caminhões por muito tempo, então um cara que ganhava bem, mas ele disse que saiu do emprego porque ele ficou doente psiquicamente com aquela experiência, né? Tanto que uma das epígrafes da tese é assim, aquela rotina de trabalho era horrível para mim, é como um pesadelo e eu sonho que estou trabalhando, né? Então ele acorda como se fosse um pesadelo estar trabalhando ali, né? Então tem para ele diz o seguinte, aí entra o dinheiro, mas também outras condições, não só o dinheiro, né?
Se eu for voltar para uma condição daquela, de ter chefe, eu tenho que ganhar muito mais do que eu consigo ganhando no Uber, porque senão não vale a pena, né? Então eu prefiro não ir numa reunião, não ir alguém mandando em mim, porque tem muito também de um tipo de emprego, que daí o Mariano falou, né, nos shit jobs e nos bullshit jobs, que nos Estados Unidos é ótimo para entender isso, né? Porque, mas assim, que o cara ele consegue uma renda boa trabalhando com aplicativos, e mesmo tendo ali um emprego formal, entre aspas, formal, com algum tipo de direito, ele também não ganha bem. É um shit job no sentido do shit money, né? Como diz o meu amigo Eric lá em Atlanta, né? Um dinheiro que não vale a pena ser ganho, né? Porque, enfim, eu acho que tem um pouco isso, e isso tem a ver com a biografia e com a geração desses sujeitos, né? Com a sua experiência anterior no mercado de trabalho. né? E a respeitabilidade não está tanto em jogo, pelo menos nessa parte biográfica, como está no trabalho do Mariano, né? Que eu acho que tem a ver com o olfato, né? Que eu já está dizendo, ou seja, tem a ver com a maneira como os valores sociais desse trabalho se constituem a partir dessa ambiência, dessa estética, né? Ou desse olfato, né? E eu acho que no caso dos aplicativos, diferente do trabalho de alguém que cata resíduos, né? Tem uma narrativa empresarial muito forte dessa higiene, dessa bem vestido, desse prestação de serviço, que daí, pelo menos, e sabe, para responder essa coisa do olfato, que foi uma coisa bem no final, mas aí tem quase uma perseguição desse olfato, sabe? De não existir olfato, ou seja, de não existir barro dentro do carro, né? Então, isso está na economia também, no cálculo da economia diária, né? Está sempre correndo atrás de manter o carro limpo, né? Como mesmo uma expectativa, mas uma expectativa que diz respeito, eu me lembro muito daquela história que tu conta, né, Jaime, do banho, né? Do trabalhador que, não vou falar contigo agora, primeiro eu vou tomar um banho, sabe? Eu acho que é isso, e aí, quando eu entrei que eu descrevo nesse quarto capítulo, que eu entro no carro lá do cara em Atlanta, e ele diz assim, olha como tá limpo o carro. Pô, tu não tá se sentindo bem aqui, tudo cheiroso, pode olhar aí os bancos, pode olhar o chão aí, olha que tu não tá se sentindo bem num carro assim. Então tem um pouco dessa, né, dessa marcação, né? Deixa eu pensar que outra... Pois você falou também da questão dos perfis de motoristas, né? Mas eu queria só fazer um adendo, que tu fez uma distinção entre quem está trabalhando só com isso ou quem está trabalhando com isso parcialmente. Mas eu vi uma certa complexidade em relação a isso, né? Na forma de se nomear, referir esse trabalho, eu desvinculo um pouco se a pessoa trabalha só com isso ou não. Por quê? Porque eu encontrei pessoas que trabalham parcialmente com isso, mas que estão engajadas politicamente com aplicativos, por exemplo, né? Então, a maneira de se apresentar em referente a esse trabalho não está só vinculada a se a pessoa faz isso e mais uma outra coisa, que parece contraditório, né? Pô, se a pessoa faz só aquilo, ela está extremamente imersa naquele tipo de trabalho e, bom, vou me organizar politicamente. Mas como eu conversei com um cara que trabalha na Amazon, né? Logo após que criaram os primeiros sindicatos na Amazon. E ele, como é que tá? Eu super interessado, como é que tá essa criação de sindicatos? Né? E ele diz assim, eu só entro e saio. Não me interessa por isso. Então, não quero nem saber nada de sindicato. Então, tem esse tipo de perfil. Tem gente que trabalha, a Gabriela que eu citei, né, que trabalha como bancária de dia e de Uber de noite, mas ela é super engajada, aí no capítulo 5, né? Na verdade, essa apresentação é só para vocês ficarem curiosos para ler a tese toda, né? Não, brincando. Mas no capítulo 5 é essa ideia das organizações. Então, tem sujeitos que trabalham parcialmente, mas estão super, né? Bom, eu não vou me estender muito, porque eu sei que o tempo está quase acabando. Mas eu só queria também... não vou, então, entrar em todas as questões, né? Mas eu queria comentar uma coisa da Yutzil, que ela falou também. E eu vejo muitas semelhanças entre os trabalhos, realmente. E é interessante que dentro aqui do GT ALA, a gente tem alguns trabalhos que
tem uma conexão muito forte com a antropologia urbana, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar bastante. Da cidade não aparecendo só como um cenário, né? Mas aparecendo realmente, que a Lori também comentou, né? Dessa ideia de territórios trabalháveis. Eu acho isso muito interessante. E eu acho que tem aí da cidade aparecer mesmo como um dado etnográfico fundamental, mas para além do cenário, entendeu? Em que esse trabalho ocorre, né? Um trabalho urbano. Então, uma antropologia do trabalho urbano, né? Diferente de outros, por exemplo, que nós temos também no GT, né? Outros tipos de trabalho. E a temporalidade e tal, né? Deixa eu pensar uma outra coisa que ainda poderia comentar. Não, acho que é isso, por enquanto é isso, assim. Eu ia comentar umas coisas sobre o conceito de crise no Mariano, né? Mas como o Mariano não está aqui, mas que para mim, assim, que aparece como o valor trabalho está nos discursos públicos também. E as pessoas se incorporam dos discursos públicos para afirmar o valor social do trabalho. Como que eu percebi isso, pelo menos no campo? A ferrovia é toda uma outra história, né? Da crise também aparece lá como uma categoria importante. Mas no trabalho de aplicativo, a pandemia apareceu como uma crise muito marcada e a categoria de trabalhos essenciais emergiram, pelo menos no Brasil, emergiu muito forte, né? Aqueles trabalhos que era linha de frente. E essa discussão inseriu uma discussão sobre o valor social do trabalho, né? E os motoristas se incorporaram dessa discussão, como o Mariano discute ali também, né? Mas, claro, de uma outra maneira, para dizer, nós somos linha de frente, nós somos trabalho essencial, apesar de não ser reconhecidos como. E eles passam a explicitar por que eles são essenciais, né? Numa situação de crise. Então, essa oportunidade, entre aspas, da pandemia, muito extrema, né, de rediscutir o valor do trabalho, que tem a ver com dinheiro, mas não só, como diz o Graeber, né, que tem a ver com a remuneração, mas não só com ela, né? Então, porra, como é que a gente ganha tão pouco? E é isso. Os momentos de crise, eles são interessantes para perceber isso. Por exemplo, uma greve de lixeiros, né? Uma greve dos caminhoneiros. A gente não está todo momento discutindo o valor social que os caminhoneiros têm na nossa sociedade, mas quando para o alimento na farmácia, aí começa a se discutir isso, né? Agora, os motoristas não tinham tanto esse poder de parada, mas a discussão sobre o valor estava posta, né? E daí no capítulo 5º, que é o que vocês vão ler em seguida, tem essa discussão sobre como que jogam com esse valor, né? Como que incorpora essa discussão e que estratégias eles utilizaram para se afirmar o seu valor do trabalho, né? Mas é isso, obrigado pelos comentários e seguimos discutindo. E convido para a defesa, que é no dia 7 de dezembro, às 9 da manhã, horário brasileiro. Bueno, quería agradecer a Guillermo, Mariano, Jaime, a Yutzil, Patricia, Cornelia, William, Claudia por participar de esta última sesión de este año del seminario. Seguiremos seguramente el año que viene. Y bueno, creo que fue una experiencia muy rica para todos los que venimos participando a lo largo de este año, de esta mitad del año, de estas instancias. Y me parece que son instancias que potencian el intercambio entre latinoamericanos, sobre todo, y que también nos obligan a salir un poco de la endogamia de los propios países, ¿no? Y leernos entre todos, comentarnos y bueno, y discutirnos. No sé si alguna quiere hacer otro comentario, si no cerramos aquí y seguramente compartiremos la grabación en el canal de YouTube para compartir en las redes después. Y felicitarnos, ¿no? Muy buena idea. Hemos avanzado mucho y ojalá este seminario siga. Sí, seguramente que sí. Gracias a todos. Trabajos lindos. Sí, nos vemos. Bueno, con todas las complicaciones, la verdad es que escucharlos fue muy, muy enriquecedor. Para el año próximo tenemos que considerar el uso horario. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. México promete nunca cambiar el horario ya. Ya no. Ya no más. Ya no tendremos ese problema.
Bueno, Boa, gente. Bueno, Tchau, tchau. gracias. Tudo de bom. valeu, obrigado. Abraço. Tchau. Gracias, gracias por todo. Gracias. Bye.